Então, uma leitura juntas aqui. Eu, João Paulo Betatti, Sara Lopes, Miguel Galvani, Lana Pula, Eduardo, Júlia, a Laís, a outra Júlia, a Carol e o Gui. Nós já lemos, vamos lá, pessoal, nós já lemos Colossenses, Filipenses, e agora, Gálatas, Gálatas, pela ordem, né? 1 João, 1 de João, Efésios, Esther, Esther, 1 Timóteo, 2 Timóteo e agora a gente vai ler Tito. Nós estamos indo para o 8º livro, então, é isso? Colossenses, Filipenses, o Gálatas, oitavo. 1 João, Efésios, Esther, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 8º livro, então. Então, como a gente sempre faz antes de começar a ler, a gente só se situa um pouco no tempo, no espaço, ali na geografia, na história. Então, o autor dessa carta é Paulo, como a gente já sabe, de Paulo, né, tá escrito. Ele está escrevendo para Tito, que é um dos seus cooperadores, um cara que ajudou ele. Tem registro desse cara em outras partes da escritura, né, como em Atos, por exemplo. E a gente sabe que ele é grego, tá? Porque tem uma citação lá em Gálatas 2, 3, capítulo 2, versículo 3, que fala que ele era grego. Então, Tito era grego. Todo mundo sabe, né? Pelo menos aqui, não sei se você que está assistindo no YouTube, mas que tinha muito essa questão dos gregos e dos judeus, a cultura judaica, a questão da circuncisão, da lei de Moisés, e em paralelo a isso tinha os gentios, que predominantemente eram os gregos, o pensamento grego. Então, quem não era judeu não tinha como ser salvo na cabeça de um judeu, né? Então, era muito forte essa questão da cultura de que os gregos eram os gentios, né? Então, Paulo entendeu que a salvação também era para os gentios e ele começou a abrir o evangelho, ele entendeu a revelação de Cristo, de que a mensagem deveria ser pregada ao mundo inteiro, né? Hoje nós aqui em Canoas somos os gentios que são alcançados, né? Nós não somos judeus, descendentes de Abraão, né? De Sem, da tribo de Judá. Deixa eu só me chamar meu nome aqui de Henrique. Não vão achar que eu sou a Jéssica. Então tá. O Tito era grego. Ele tinha a responsabilidade de cuidar das igrejas que estavam na ilha de Creta, tá? Na ENEAC tem uma mapinha. Ela fica abaixo de Éfeso ali. Entre Éfeso e Corinto. Henrique, Oi, pode falar. pode repetir aí a última parte que tu falou que pra mim deu uma travada aqui. Ah, é? Tá. Tipo assim, ó, aqui assim fica Corinto, aqui assim fica Éfeso e Creta fica aqui embaixo, tá? Numa ilha, a ilha de Creta. Então ele está escrevendo para Tito, que vai cuidar dessas igrejas em Creta, tá? Que é um cara grego. Essa carta ela foi escrita provavelmente depois de Atos 28, que é quando Paulo é solto da prisão domiciliar, e talvez ele tenha feito mais uma viagem que não está registrada no livro de Atos, que seria a 4ª viagem missionária de Paulo. Então, nesse período de saiu da, da parte da primeira prisão para a segunda prisão, que foi onde ele escreveu 2 Timóteo, que a gente acabou de ler, que é a prisão que ele vai morrer decapitado. Nesse período entre a primeira e a segunda, ele escreveu Tito. É o que os historiadores falam, tá? A principal... e a origem, a gente está acostumado a dizer, né? Não, isso Paulo escreveu de Roma, ou na prisão domiciliar, ou na prisão perpétua. Aqui a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe onde Paulo estava, porque ele estava nessa transição. Mas a gente sabe que ele está escrevendo para Tito que tinha uma igreja que estava em Creta e tinha várias igrejas nessa ilha, tá? A gente vai ver que uma das coisas principais são 2 assuntos, né? Que são os falsos mestres, que são os judeus. Aqui ele vai bater muito forte na questão dos falsos mestres judaicos, tá? A gente já viu vários alertas sobre falsos mestres gregos, né? Filosofias vãs, aquelas historinhas de grego. E aqui a gente vai ver muita questão da lei, da circuncisão e tal. Então Paulo vai ir contra a falsa doutrina de voltar à lei judaica, tá? O que mais? E a questão de que
o crer e o fazer, eles estão totalmente relacionados. Tipo assim, não tem como tu dizer que tu crê em Jesus e a tua vida ser a mesma, entendeu? Não tem como tu dizer que tu foi salvo e o teu comportamento não mudar. Então, Paulo vai deixar isso muito claro nessa carta e vai mexer muito com a gente, porque a gente é muito teórico, né? Nós somos muitos bons de teoria, mas quando a gente vai praticar, a gente deixa muito a desejar. E essa carta, ela vem com essa exortação em amor de Paulo, de que a gente viva o evangelho, né? De que a gente dê testemunho. Então, vamos lá. É a terceira carta pastoral, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por que pastoral? Porque ela está sendo escrita por um pastor. Tá? Então, vamos lá. Já fiquei bastante tempo aqui na introdução, né? Mas vamos lá. Acho que vai dar tempo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Paulo está dizendo que ele é escravo de Deus, servo de Deus, ele serve a Deus e apóstolo de Jesus. Então, a gente sabe que ele não é um apóstolo daqueles dos 12, né? A gente sabe disso. Ele se chama de apóstolo que nasceu fora de tempo. Então, ele é um dos apóstolos de Jesus, mas ele não andou com Jesus. Jesus se revelou a ele, a gente sabe o relato lá de Atos 9, né? Mas ele se chama apóstolo de Jesus Cristo. E tá certo, porque ele realmente foi apóstolo de Jesus Cristo. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, o chamado de Paulo, a vocação de Paulo é promover a fé. Que fé? A fé dos eleitos, aqueles que são os escolhidos, aqueles que creem, aqueles que aceitam a Jesus, tá? E pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, ele já linka a questão de ter uma vida piedosa com a questão de receber a pregação da fé. Receber o evangelho, tu vai ter uma vida piedosa. Ele já está conectando no primeiro versículo, tá? Segundo versículo. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então ele está dizendo que ele está escrevendo essa carta numa esperança. Qual? Da vida eterna. Se a gente for só para viver aqui, nós somos os mais miseráveis homens, né? A gente tem uma esperança daquilo que há de vir, né? Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, a segunda manifestação de Jesus. A gente vive com essa esperança, a gente faz tudo nessa terra com essa esperança de fazer as coisas para a glória de Deus, porque um dia ele vai se revelar novamente, né? A manifestação de Cristo, Paulo fala. Você tem que subir um pouquinho ali, Gui. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. É claro que aqui Paulo está sendo escatológico, aqui, tipo assim, falando dos mistérios que estavam escondidos desde lá atrás, pensando no texto de Efésios, né, que fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, Paulo tinha muita compreensão de que a revelação de Jesus era um mistério que estava escondido em Deus e Deus revelou esse mistério. Esse mistério foi um pouco revelado no decorrer da lei, no decorrer dos profetas, mas quando chega o período ali dos evangelhos, né, no nascimento de Jesus, o mistério é revelado. Então, é isso que ele prega, esse é o evangelho que ele foi chamado a pregar. Que no momento oportuno se manifestou mediante a pregação. Então, mediante a pregação da palavra, mediante a pregação do evangelho, nós manifestamos Jesus. Nós falamos do seu nascimento, nós falamos que ele morreu numa cruz, nós falamos que tem uma solução para o nosso pecado, que é o sacrifício da cruz de Jesus, né? Que a gente, se crer nesse sacrifício, a gente vai ser salvo, a gente vai ter a vida eterna e a gente vai usufruir do céu com ele. Tá? Verdadeiro filho segundo a fé comum. A Tito, né? Ele está escrevendo isso a Tito. Aí pode baixar um pouquinho ali, Gui. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Então, aquela bênção normal que a gente está acostumado nas cartas de Paulo. A gente já leu várias, então a gente já está meio
meio craque de saber como é que Paulo escreve. O 5 ali diz: foi por esta causa que deixei você em Creta. Então ele já está dizendo aonde que Tito está, que é a ilha de Creta. Para que se pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, mais um pouquinho para baixo aqui, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então, Paulo está dizendo, por que que... volta ali. Por que que ele deixou Tito em Creta? Por que que ele enviou Tito para Creta, né? Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, tinha coisas em haver lá em Creta que Paulo tinha dado orientação para Tito resolver. Bem como, que coisas? Que em cada cidade constituísse presbíteros, ou pastores, ou bispos, que são palavras que são intercambiáveis, né? São palavras que têm o mesmo significado. Então ele está dizendo maneiras de como a igreja se organiza. Em cada cidade ter pastores. Hoje a gente tem vários pastores em várias cidades, né? O evangelho está sendo espalhado pelo mundo inteiro. Então Paulo está dizendo que em cada cidade da ilha de Creta ele queria que Tito nomeasse pastores, presbíteros, para evangelizar aquela ilha, tá? Essa era a ideia. Que tipos de pastores? Que tipo de presbítero? Aqui nos dá muita luz para, tipo assim, até hoje, um pastor ele tem que cumprir, ele tem que buscar esses referenciais que Paulo escreveu para Tito na hora que Tito fosse escolher alguém para ser pastor lá na ilha. Que tipo de gente? Irrepreensível. Já começa colocando a régua lá em cima, né? Tu ser irrepreensível é se alguém for te acompanhar, não vai encontrar nada de errado. A pessoa vai sentar do teu lado, vai viver contigo, ela não vai encontrar falhas, tá? Porque tu é irrepreensível. Já coloca a régua lá em cima. Maridos de uma só mulher, tá? Que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão. Devasso, aquela pessoa rebelde, aquela pessoa da noite, aquela pessoa da bebedeira, aquela pessoa que é revoltada, né? Devasso. E nem são insubordinados. Então, a ideia de Paulo está dizendo assim, cara, se alguém quer ser pastor, ou Tito, se tu quer nomear alguém pastor, já vê assim, ó, ninguém fala mal do cara. Primeira coisa, ninguém fala mal do cara. Não tem ninguém tem alguma coisa contra esse cara. Ele é marido de uma só mulher, ele é fiel à sua esposa. E aqui, muito claro, ele está falando para homens, né? Os pastores são homens. É isso que ele está deixando claro aqui. As pessoas que vão liderar as igrejas são homens, né? Maridos de uma só mulher. Que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Eu não vou dizer que é claro, mas dá a entender que o que Paulo está dizendo aqui não é que os filhos vão aceitar Jesus, porque a gente sabe, né, que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, por exemplo, eu com a Cecília, né, eu vou, tipo assim, fazer de tudo para que ela conheça Jesus, para que ela seja convertida, né? Vou fazer de tudo que eu puder, o máximo que eu puder. Mas vai ter um momento que ela vai ter que escolher. Então, aqui Paulo pode ser crentes ou fiéis, aquela palavra ali, né? Aqui Paulo está dizendo assim, ó, que os filhos sejam educados, que os filhos sejam comportados. Não sei se está tão clara a questão de eles aceitarem Jesus, porque senão seria quase que um filho de crente, né? Não existe filho de crente. Todo mundo tem que ser crente. Então é mais para que o pastor domine a sua própria casa, governe bem a sua própria casa, como a gente leu em Timóteo, tá? Que os filhos não sejam rebeldes. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, novamente, irrepreensível. Então, o cara que cuida da igreja, ele cuida das coisas de Deus. Então, ele tem que ser irrepreensível. Ele não pode ser arrogante. Alguém, aqui muito, olha o detalhe, alguém que não se irrita facilmente. Tipo assim, eu sou meio nervosinho. Já não dá, entendeu? Não pode ser alguém assim. Tem que ser uma pessoa calma. Porque se ele vai lidar com as coisas de Deus, ele daqui a pouco corre o risco de fazer como Moisés, não representar a bondade de Deus, não representar a mansidão de Deus
e bater na rocha, né? Que a gente conhece bem a história lá. Então, o pastor ele deve ser calmo. É isso que ele está falando. Paciente. Jesus era manso e humilde. Então, ele está dizendo que a mesma referência é para os pastores. Não apegado ao vinho, né? A pessoa que não é bebum, né? Não violento, nem ganancioso. O ponto ganancioso ele vai falar lá na frente que os falsos mestres são gananciosos. Na verdade, a lista ao contrário são os falsos mestres, né? Uma pessoa que é repreensível, uma pessoa que é arrogante, alguém que se irrita facilmente, alguém que é apegado ao vinho, alguém que é violento, alguém que é ganancioso, e esse é o falso mestre. Então, nós já temos até uma dica, né? Será que esse cara é um falso mestre? Será que esse cara é um falso profeta? Ele é arrogante? Ele é repreensível? Ele se irrita facilmente? Então, a gente já tem uma lista. Esse cara é apegado ao vinho, ele é apegado ao dinheiro? Ele é violento? Opa, então nós temos um grande risco aqui desse cara ser um falso mestre. O versículo 8. Pelo contrário, o pastor, o presbítero, o bispo, ele deve ser o quê? Hospitaleiro, aquela pessoa que recebe bem as pessoas, que é educada, que oferece a melhor cama, a melhor comida, que é generoso, que trata o outro como a si mesmo, né? Que tem compaixão, que tem amor, que é todos, tipo assim, ele tá falando de Jesus aqui, né? O alvo, né? E claro que Paulo dava o testemunho de tudo que está escrito aqui. Paulo dava esse testemunho, né? Não, Paulo não está escrevendo uma coisa que ele não vivia, né? Que esse pastor que vai ser escolhido seja amigo do bem, seja sensato. Hoje a gente vive numa era insensata, né? Pessoas burras, tolas, de gente que não pensa. Então, que o pastor que vai ser escolhido seja sensato. Ele seja justo, ele seja piedoso, misericordioso ou devoto, né? Se apitar mais uma vez, eu fecho meu WhatsApp aqui, não sei se deu barulho para vocês. Deve ter domínio de si, ou domínio próprio. Ser apegado à palavra fiel, a palavra, né, a Cristo, a Bíblia, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, tudo isso que Paulo está listando aqui para Tito é para o quê? Para que essa pessoa, né, o pastor, o presbítero, o bispo, ele possa exortar. Tu imagina alguém vir para te falar assim, ô Miguel, que tu tá usando tiara aí, meu? Só que se tu olhar na minha cabeça, tem uma tiara, entendeu? Tu vai dizer, ô meu, tu também tá usando, meu, entendeu? Então, o Paulo tá dizendo que esse cara tenha toda essa lista para quando ele for exortar, ele possa exortar. Por causa que ele tem bala na agulha para dizer, entendeu? Cara, mas eu vivo isso. Eu sou assim, assim, assim. Então eu posso dizer para. É que nem aquela questão do cisco no olho, né? Como que tu vai tirar o meu cisco se tu tá com uma trave? Não faz sentido. Então, primeiro, cuida da tua vida e depois tu cuida da vida dos outros, tá? É o princípio aqui. Vamos lá? Falsos mestres e falsas doutrinas. É interessante dizer, né, que o texto original não tem versículo, não tem esse título, né? Essas coisas foram nós que colocamos para organizar o pensamento e a gente se organizar para achar e ler organizado, tá? Mas não tem isso no texto original, era tudo solto escrito, tá? Às vezes a gente não sabe dessa informação, é importante saber, tá? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão. Aqui ele está falando de quem? Dos judeus, tá? Pessoal da circuncisão, judeu, lei de Moisés. Que são insubordinados. Tem 10 minutos. Vai até qual versículo? Do 10 ao 16. 16, eu acho. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são os judeus, que são insubordinados. Então, ele está dizendo assim, ó, quem é mestre verdadeiro é o quê? Subordinado. É humilde. É gente que obedece, né? E do outro lado é rebelde, insubordinado, briga, confusão, nunca tá em paz, é sempre discussão, entendeu? Paulo tá fazendo essa analogia. E, meu, esse cara que nunca se dá bem,
esse cara aqui é insubordinado, esse cara aqui é manso, ele tem o bom testemunho, né? Esse cara é o mestre correto. Porque o que esses caras fazem? Eles falam coisas sem sentido, enganam os outros. Então, os falsos mestres, eles enganam, eles não buscam a verdade, tá? E o 11 diz, é preciso fazer com que eles se calem. Aí, agora, como que Paulo está falando? Se é para se é para dar tapa na boca, eu acho que não. Se é para dar gravata no pescoço, também acho que não. Mas Paulo está dizendo, é preciso fazer com que essas pessoas se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Então ele está dizendo, não deixa essas pessoas ficar falando besteira. Eu acredito que o que ele está dizendo aqui, como que Jesus fazia as pessoas se calar? Jesus fazia as pessoas se calar. Como que ele fazia? Dando resposta. Ou na maioria das vezes, fazendo outra pergunta. Os fariseus vinham, os mestres da lei vinham, colocava ele numa sinuca de bico e ele dizia, tá, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bah, mas como assim? Ele está deixando a gente dar o imposto e também dizimar? Isso. Ou, tá, mas quem... aqui eu não sei para quem conhece o texto, né? Se o Messias é filho de Davi, descendente de Davi, porque ele chama o Messias de Senhor. Aí, tipo, os mestres da lei, claro, eu não sei. Isso está escrito e eu não sei. Então, ele calava a boca dos falsos mestres com respostas ou com perguntas extremamente baseadas na escritura, tá? Que é o que ele está recomendando para o pastor fazer, para Tito fazer. Paulo está fazendo isso. Que eles precisam ser calados. Né? Ensinando que não devem... Aí ele fala ali, ó, movidos por vergonhosa ganância. Ganância, dinheiro, avareza, tá? Foi um dos cretenses... Aí Paulo está dizendo que teve um cara lá da ilha de Creta, um próprio profeta dessa ilha aí de Creta, que disse, abre aspas, tá? Paulo tá citando fala de outra pessoa, tá? Os cretenses são sempre mentirosos. Se fosse no Brasil, seria os brasileiros têm sempre o seu jeitinho, né? Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. A gente implica com o baiano, né? Que o baiano é preguiçoso. Então, os caras da ilha de Creta, eles tinham essa fama. Mentiroso, fera terrível, comilão e preguiçoso. Então, eles não eram pessoas confiáveis. O que Paulo fala? Este testemunho é verdadeiro. Paulo diz assim, ó, é verdade esse bilhete. Assina o bilhete e diz assim, ó, é verdade. Concordo com essa frase, porque eu conheço a fama dos cretenses, tá? E agora, talvez ele poderia até ter conhecido a ilha de Creta. Eu não sei historicamente se Paulo chegou a ir lá, tá? Posso pesquisar depois. Não me vi essa pergunta na hora que eu estava estudando. Portanto, se o que está sendo falado aqui é verdadeiro, portanto, repreenda-o severamente. Não pode ser preguiçoso, tem que ser trabalhador. Não pode ser comilão, tem que ser moderado. Não pode ser mentiroso, tem que falar a verdade. Não pode ser uma fera terrível, tem que ser dócil, tem que ser calmo, tem que ser manso. Não pode ser violento, né? Para que sejam sadios na fé. Aqui eu acho brilhante o que Paulo fez. Ele colocou uma lista de comportamentos e ele diz que a solução para aquele comportamento ser transformado é o quê? Uma fé sadia. Crê no que é verdadeiro. Ele está dizendo que se tu crê em Jesus, tu vai mudar o teu comportamento. Se tu crê nessa doutrina e no que a Bíblia fala, o teu comportamento vai ser transformado. É o que ele está garantindo aqui. Ele está falando, não é de um comportamento sadio, ele está falando de uma fé sadia. O justo, ele vive por fé. Ele vive porque é pelo que sai da boca de Deus, né? Pelas palavras de Deus. Ele anda sobre as afirmações de Deus, né? Esse é o desafio para nós como cristãos, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Então aqui mais uma vez ele cutuca os líderes judeus. A gente sabe que Paulo adapta a crítica dele ao que está acontecendo naquela cidade, naquela igreja, naquela região. Se for mestres falsos judeus, ele vai atacar.
Se for gregos, gentios, filosofias, ele vai atacar vãs filosofias. Então aqui ele está falando que lá em Creta tinha muito judeu inventando coisas da cabeça deles. E ele está dizendo, não se ocupe com isso. Esses caras se desviaram da verdade, tá? O verso 15 diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Aqui, ele aparentemente está conectando que a fábula judaica, ali de cima, aparentemente está falando sobre alguma coisa com tipo de comida. Os judeus tinham muita questão da carne de porco, que está realmente na Torá, né? E eles deviam perturbar todo mundo lá, que tipo assim, as pessoas iam pro inferno e tarará, por causa do tipo de comida que comiam, ou da bebida que bebiam e tal. E Paulo, a gente já sabe, né, que Romanos 14 fala que, tipo assim, não é comida ou bebida. Não é isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é agir por justiça, por amor, por fé, por verdade, né, a gente sabe. Ali tá falando de desviar da verdade, ao contrário de seguir a Jesus, né? Jesus fala que ele é a verdade. Então, nós sabemos que todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, a gente pode comer carne de porco, a gente pode comer peixe, entendeu? Porque não é o que... como é que Jesus fala? Não é o que entra que contamina, mas é o que sai da boca, né? É o que sai do nosso coração podre. Então, que a gente tenha um coração limpo para que o que saia de nós seja puro. E o que entra não vai nos contaminar, né? Tá? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, qualquer coisa que eles fizerem é pecado. O que Jesus está falando. Para tu ter uma vida sem pecado, qual que é o único caminho? Fé em Jesus. É o único jeito de ter perdão de pecado, é ter fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? O princípio é que ou tu crê ou tu peca. Ou tu crê que o que tu faz agrada a Deus, que é o sacrifício de Jesus e é viver de acordo com a fé em Cristo, ou o contrário disso é pecado, entendeu? Simples assim. E se essas pessoas não creem em Jesus, tudo que elas fazem é pecado. É tudo corrompido. Nada é puro, é tudo impuro. Porque eles vivem numa vida de pecado. Graças a Deus que nós fomos libertos dessa escravidão do pecado. Né? O verso 16 diz que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Perfeito de novo. Paulo está conectando com conhecer a Deus precisa estar conectado com o que tu faz. Entendeu? Se tu não faz o que está de acordo, tu não conhece. Ele conecta a questão de tu crer em Deus e tu fazer as obras que ele chamou a gente para fazer. Não tem como ser ao contrário. É uma moeda, então, tem dois lados. De um lado tem a fé e de outro tem as obras. Não tem como tu dizer, não, eu só tenho fé. Não, só um pouquinho. Ou é fé e obras ou não tem nada. A gente sabe que a salvação vem pela fé, mas a salvação Henrique. é um pacote que nos leva às obras, né? Só deixa eu terminar aqui. É por isso, vai terminar, tem menos de um minuto. Eu ia avisar isso. Ah, tá. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, a gente sabe que Paulo tem na mente dele que as pessoas que fazem a obra, elas precisam ser aprovadas. A gente leu isso em 2 Timóteo 3:16, que aqueles que manejam a palavra, eles estão preparados para toda boa obra. Então, esse tipo de gente não está aprovado, tá? Reprovada para qualquer boa obra. Eles não podem fazer parte da obra, porque eles não fazem o que deveria ser feito. Eles não têm um comportamento de gente que conheceu Jesus.